só com paixão que você vence a estatística. Fala, cara, cansei de mídia, não quero mais. Agora eu sou pai, tenho meus filhos aqui, sei lá, vou viajar com a minha família, vou mudar pro interior, morar na roça, não quero tocar isso aqui mais. Como é que eu faço isso funcionar e manter a mesma essência que tinha lá atrás? Esses dias eu tava conversando com o pessoal do SBT, eles estavam contando que quando eles tinham que fazer uma reportagem na rua, eles tinham que negociar com players da prefeitura para conseguirem parar o carro. Hoje em dia a pessoa tira o celular, começa a filmar e grava ali no Twitter e já publica. Ó, esse episódio de hoje é um que tava na minha lista desde quando eu pensei em criar o podcast. Que maravilha. Hernani, eu acho que na primeira lista que eu fiz de convidados estava seu nome lá, Hernani Denilson. Sempre queria trocar essa ideia com você. Que bom, que bom. Também estou muito feliz de estar aqui. Você sabe que eu sou consumidor da newsletter desde que você começou e o podcast recentemente tenho adorado também. Pô, que honra. Vamos nessa. Que honra. Antes da gente avançar no papo, deixa eu falar um pouco do nosso grande apoiador, a Asas. A Asas é uma empresa que tem mais de 14 anos, mais de 170 mil clientes, e ele tem um produto que pode ajudar muitos founders. É um Banking as a Service que pode tornar qualquer empresa em uma fintech. Todo mundo já ouviu falar aquela tese da Angela Strange, do A16Z, de que todas as empresas vão se tornar fintechs. Só que para isso você precisa de um provedor bancário, e a Asas pode ser o seu. Se você quiser saber mais, escaneie o QR Code ou visite asas.com. Tá anunciando no lugar certo, viu? Porque o cara que eu mais consumo de VC, startup, tendência aí é você, Sandy. E se quiser criar uma financeira dentro do The News, você sabe onde ir, né? Sei disso. Você vai na Asas. Vamos lá. Hernani, vamos começar sem introduções aqui, porque eu acho que muita gente já conhece o The News, né? Vocês mandam e-mail para quantas pessoas? Hoje em dia, quase 2 milhões de pessoas todos os dias, só no The News, né? Fora o grupo. 2 milhões de pessoas. Então a gente está falando, vamos dizer que o Brasil tem 215 milhões de pessoas, a gente está falando... Quase 1%. Quase 1% da população brasileira recebe The News. E mensalmente a gente atinge indiretamente mais 50 milhões, né? Considerando portal, podcast, a gente fala mais nisso, mas é isso aí. Na newsletter diária principal, quase 1% do Brasil. Cara, isso é impressionante. Então, vamos usar um exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Eu escrevi um artigo que é A Mídia Está Morta, a Vida Longa à Mídia, que eu trago que a eleição de Trump, ela mostra, acima de tudo, uma derrocada da mídia tradicional como grande gatekeeper de informação. E eu queria que você discorresse sobre o papel da mídia, a eleição de Trump, e como isso é traduzido para o Brasil, para os Estados Unidos. Boa. Acho que, em primeiro lugar, dando um passo para trás, antes da eleição, a gente tem que olhar a mídia nos últimos 20 anos, né? 20 e 30. A gente tem que parar para pensar que na década de, 1990, virada para 2000, você tinha pouquíssimos outlets, então você tinha pouca gente produzindo conteúdo, porque era uma burocracia imensa para você conseguir ter um jornal, por exemplo, você produzir conteúdo em massa, como a gente produz hoje, em velocidade instantânea com o smartphone. Isso era quase impensável para aquelas pessoas. Esses dias eu estava conversando com o pessoal do SBT, eles estavam contando que quando eles tinham que fazer uma reportagem na rua, eles tinham que negociar com players da prefeitura para conseguirem parar o carro, CET que chama aqui em São Paulo, né? CET para parar o carro, para ir descer o câmera, fechava um trecho da pista para poder dar aquela entrevista. Hoje em dia a pessoa tira o celular, começa a filmar e grava ali no Twitter e já publica. Então acho que com essa mudança no hardware, a gente começou a ver uma possibilidade muito maior de pessoas produzirem conteúdo jornalístico, pessoas começarem a dar fatos. Pensa que hoje o influenciador, ele tem uma emissora na mão dele. A Virgínia, quando posta um stories, tem 7 milhões de views. Ela tem 50 milhões de seguidores no Instagram, um story dela tem quase 10 milhões de audiência. Isso é mais do que 80% dos programas da televisão brasileira. Se você for parar para pensar, ela tem isso sentada no sofá da casa dela. Todo mundo virou emissora. Todo mundo virou emissora. Então, acho que antes de entrar nisso do Trump, das eleições, acho que a gente tem que voltar e entender por que isso aconteceu. Acho que a internet, facilidade para você ter um hardware com um dispositivo bom para você gravar vídeo, áudio, fez com que a gente pudesse fazer isso. E aí, caminhando para as eleições americanas, a gente está sentado aqui gravando um podcast, mas uma semana antes da votação, Donald Trump estava sentado com Joe Rogan. E a gente teve 45 milhões de plays só no YouTube, 25 milhões, acho que no Spotify, salvo engano, foram esses os dados. E quase 80 milhões de votos para o Trump. Então, se você parar para pensar que esse podcast do Joe Rogan pode ter definido aí as eleições. Mas o que eu vejo da questão do Trump, acho que eleições americanas no geral, terceira lei de Newton também, ação e reação. Quando eu paro para pensar que a maioria das pessoas, metade do país, votou no Trump, eu tenho que acreditar que a agenda que estava sendo vendida pela grande mídia, né? Melhor dizendo, a agenda que estava sendo vendida pela grande mídia não está sendo comprada por metade da população. Porque qualquer pessoa que tivesse assistido jornais ou tivesse lido as notícias
pré-eleição, eles iam perceber que estava dando empate, nas pesquisas, eles iam perceber uma agenda pró-Kamala Harris e Biden. Antes da Kamala assumir o pleito, né? O pleito não, assumir a cadeira de concorrente do Trump, eles estavam tentando defender o Biden. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é, será que metade do país não acredita mais na mídia? Aí eu acho que vai de encontro com o que você falou. Talvez a mídia mainstream, como a gente conhece, está morta. Acho que no Brasil ainda demora para a gente perder um monopólio de uma Globo, que acho que tem receita publicitária aí governamental, inclusive. Então é um monopólio aqui. A Globo é primeiro lugar absoluto, você tem SBT e Record brigando para serem segundo colocados. E Globo é soberana. Então é quem mais recebe, né, verba publicitária de governo, é quem mais né, tem tempo em propaganda eleitoral política. Então acho que aqui ainda vai demorar um pouco, mas ainda aqui, quando a gente para pensar no que está acontecendo, você percebe que já existem essas bolhas. Olha o Pablo Marçal nessas eleições. Exato. Sem fazer comentários sobre Pablo Marçal, qualquer vertente política, mas eu acho que ele começa a mostrar de que se você tem a capacidade de influenciar, de você aparecer e inundar os algoritmos de conteúdo que tenha relevância para algum tipo de pessoa, você começa a ganhar relevância. Melhor exemplo possível. E agora, nesse momento, a gente está vendo aí a questão do Bolsonaro que está acontecendo em relação a foi golpe, não foi? Se você abre o G1 hoje, nesse momento que a gente está gravando o podcast, você tem uma visão. É culpado, tem que ser preso, tá lá, porque a Globo está com essa agenda. Abre o G1 que você vai ver. Né? Se você, por outro lado, vai para outros meios alternativos, abre o Twitter, começa a ver o Twitter, vai no Instagram, vê outros portais, ou ver outros telejornais que não sejam o Globo, Band, por exemplo, você já começa a ver que não é bem assim. Então, acho que as narrativas estão ficando cada vez mais claras e acho que esse é o retrato da mídia atual. Quando eu paro para pensar, estando na posição de dono de uma empresa de mídia também, né, apesar de muito inicial, a gente tem 5 anos de existência contra esses grandes grupos, o que eu enxergo é claro que existe o interesse de um dono por trás. E quando eu começo a pensar sobre isso, você fala, você tem que ser muito frio e racional para conseguir deixar a sua paixão como dono de lado e dar o que a audiência precisa saber, não o que você quer que ela saiba. A gente nasceu assim. Acho que por ser um outsider da mídia, estou começando a entender mais desse jogo agora. Mas eu caí de paraquedas nesse mercado, a gente cresceu com base nessa premissa que a gente segue até hoje, que a gente vai mostrar e buscar sempre a verdade e a gente vai mostrar os dois lados. Então, agora, na semana passada, a gente acabou de fazer uma coisa que até hoje a mídia não faz. A gente pega a escala 6 em 1, que está em foco aí. Há 2 semanas ninguém falava criticando. O Michel Temer essa semana falou, né? Criticou. Pela primeira vez alguém de grande relevância, assim, que é escutado pelos dois lados, que eu acho que tem esse aspecto também. Quem está de um lado não quer nem ouvir o outro, quem está na direita não quer ouvir da esquerda, quem está na esquerda não quer ouvir da direita. E o que a gente fez sobre escala 6 em 1 para dar um exemplo para o pessoal que está ouvindo? A gente deu a matéria, trazendo todos os fatos. E no meio a gente colocou uma análise 360 sobre o assunto. A visão da esquerda, a visão da direita. A gente sempre acreditou nisso, a gente sempre construiu a empresa baseado nessa premissa de que a gente tem que dar o fato e a conclusão é sempre do leitor. Felizmente, 5 anos depois, a gente teve uma confirmação. Eu escrevo uma newsletter para o time quinzenal, todo domingo também, mas é só para o time interna. E na penúltima, o assunto que eu trouxe foi aquela carta do Jeff Bezos, quando ele decidiu não endossar ninguém no The Washington Post. Eu falei, o Bezos está colocando uma coisa aqui que eu acho que vai ser tendência para frente nos Estados Unidos e vai demorar para chegar no Brasil, mas é o que a gente acredita há 5 anos. O Bezos falou assim, olha, eu não preciso apoiar ninguém, nós não vamos apoiar nem um lado nem outro. Aí teve gente que falou, mas se você não apoia a Kamala, você está apoiando o Trump. Ele falou, não confundam as coisas. Vamos voltar a fazer o jornalismo, vamos voltar para aquela época que o jornalismo ele dá o fato e o leitor tira as próprias conclusões. Ele escreveu isso. Você pegar podcast meu falando desde 2020, é o que eu falo em todos os lugares. Estou falando, o cara falou que o... Não, mas acho que para a gente foi uma grande confirmação de que a gente está indo no caminho certo e está à frente dessa briga que existe. Simplificando para a turma aí, quando eu comecei o The News, eu falava assim, deixa a galera na pista brigar, se esmurrar. Eles vão se matar ali embaixo. Olha de camarote, dá um zoom out, tenta mostrar com frieza e fala, olha, esse lado defende isso, esse lado defende aquilo, vamos mostrar. Só que esse movimento, por muitas vezes, né, em muitas vezes, ele é criticado. Criticado mesmo, porque as pessoas falam, puxa, vocês, é igual o Jeff Bezos foi criticado,
Você fala assim, pô, se você não apoia um lado, que significa que você está do outro. Se você não apoia essa pauta, essa agenda progressista, por exemplo, você é bolsonarista. Tá sim, tá muito inflamado. Mas a gente segue nessa linha do meio aí. Eu lembro, eu acho que foi na véspera da eleição do prefeito de São Paulo, que vocês fizeram um compilado da opinião de cada prefeito que respondeu à curadoria da DNews. Exato. Eu acho que teve 4 respondentes, mas se deu meio que a opção para todo mundo responder. Exatamente. E aí, indo nessa linha, sobre o papel do jornalista. E aqui eu acho que entra uma discussão quase filosófica sobre o que é jornalismo, né? Qual o papel do jornalista no mundo de hoje, que muitas vezes falar um fato se tornou um pouco de uma commodity, por assim dizer? Ou sei lá, reportar um acidente de trânsito é uma commodity. Qual o papel novo? Se eu for pro lado da escola dos jornalistas, acho que tem muita gente que nem considera a gente como jornal. Fala, vocês são muito sucintos, vocês são um produto que não aprofunda nos temas. Mas a essência do que a gente faz é exatamente essa. Eu quero te dar um produto que em 5 minutos você vai estar inteirado de tudo que está acontecendo e que você vai poder clicar e aprofundar nos links que você quiser, nos temas que você quiser. Tudo pensado para o usuário. Só que tem gente que fala que isso não é jornalismo. Eu já recebi e-mails de estudantes de jornalismo querendo fazer TCC e no início eu dava entrevistas, na boa vontade. E aí no meio da entrevista eu via que era pegadinha, que eles queriam provar a tese de que isso não é jornalismo, que isso às vezes é muito mais, não, vocês estão só fazendo uma curadoria e tal. Pô, chamem do que quiser. Mas hoje a gente tem mais audiência no digital do que Folha de São Paulo, do que Estadão, a gente é mais consumido diariamente do que esses caras. Então acho que, olhando o aspecto de atenção, a gente tem construído algo muito especial. Respondendo o que eu acho que é o papel de um jornalista ou de qualquer pessoa que se dedique a criar conteúdo nesse ramo, porque nosso time não tem tantos jornalistas quanto uma redação tradicional. Isso é inspirado no modelo da Axios lá fora. A Axios não tem um corpo de jornalistas tão grande, para mim é um dos melhores modelos de escrita que a gente tem hoje, de maneira de ser objetivo, sucinto. Mas a gente não tem tantos jornalistas, mas qualquer pessoa que se dispõe a querer contar notícias, mostrar fatos, acho que ela tem que buscar a verdade sobre aquele fato específico, e aí ela tem que investigar, mas não investigar baseada na opinião dela para militar no texto. Muito pelo contrário. É ser frio a ponto de conseguir expressar em palavras, ou na voz, ou no vídeo ali, algo que às vezes ela não vai concordar, e aí sim o leitor que está do outro lado, né, a pessoa que está consumindo aquilo ali, tire as conclusões que ela quiser. Na minha cabeça, acho que esse é o papel, assim, é buscar a verdade. E vocês não são a newsletter, vocês estão sendo a newsletter, mas vocês são um grupo de mídia que por acaso tem a newsletter. Pelo menos assim que eu vejo. E algo que eu reflito muito, né? Por exemplo, eu também tenho uma newsletter e eu mando um e-mail para as pessoas, e as pessoas abrem e-mails. Eu fico pensando como vai ser com as futuras gerações, se elas vão abrir e-mails. Eu queria discutir um pouco sobre como você pensa em multiproduto, como você pensa em atingir o público final, e também sobre novos hábitos dos mais jovens, que são muito diferentes. Hoje, 80% da nossa audiência tem de 18 a 34 anos. A gente tem visto um envelhecimento desse público na newsletter, mas é bom, é um sinal que tem assinantes de outros jornais mais tradicionais e pessoas com idades mais avançadas. Idades mais avançadas fica parecendo que eu estou falando que depois dos 34 você é velho, mas não é isso. É que a gente nasceu na Gen Z. E aí o que começou a acontecer? As pessoas da geração Z começaram a contar para as pessoas mais velhas: pai, mãe, tio, avô, eu assino esse jornal. A gente escuta muito, as pessoas falam assim: puxa, meu filho chega para conversar comigo no café da manhã. Eu escuto de vários empresários. E ele está mais informado do que eu. Eu pergunto: o que aconteceu? Como é que você sabe disso? Ele fala: não, eu leio The News. Então, isso tem acontecido. E aí, o que eu acho que, olhando para frente, primeiro, acho como formato, tá, Abreu? Enquanto a gente precisar do e-mail para fazer cadastro em plataformas, enquanto o e-mail for o seu CPF digital, não adianta vir com essa história de que o e-mail morreu, que não é um canal que não tem audiência. Enquanto você sair da faculdade, pegar um estágio e ganhar um arroba de um e-mail corporativo, que eu não esqueço o primeiro dia que eu ganhei o meu, isso para mim era quase um real estate. Eu olhava aquilo e falei: puxa, agora eu tenho um e-mail corporativo. Eu mandava e-mail para os meus amigos, meus brothers e falava: tô mandando um e-mail aqui, arroba, era o escritório que eu trabalhava de advocacia, arroba IWRCF, h.ferreira, arroba IWRCF. Eu lembro do dia como se fosse hoje. E eu acho que essa sensação, ela continua existindo nas pessoas que entram no mercado de trabalho. Você ter a sua assinatura, etc. Então, acho que enquanto isso acontecer e for uma prática, o e-mail, ele é um bom canal para você mandar conteúdo. O que foi a grande sacada do The News foi: nós nunca quisemos ser invasivos.
Eu sempre soube que a rotina de um profissional de 18 a 30 a 40 anos, o cara chega no escritório, pega um café, começa a olhar a caixa de entrada de e-mail dele para depois ele começar o dia. Eu falei, puxa, tem que ser 5 minutos ali, ele vai abrir, vai ler e pronto. Ou, quando ele acordar, ao invés de você ficar scrollando no Instagram, abre o e-mail que você não perde 30 minutos deitado na sua cama. Mas por que eu tive esse pensamento? Porque eu sou o público do meu próprio produto. Eu criei um produto que eu gostaria de consumir e não tinha no Brasil. Quantas vezes eu me peguei acordando, aí pego o celular, fico mexendo no WhatsApp, fico vendo o Instagram lá deitado na cama. Falei, puxa, não é isso que eu quero. E aí muitas vezes o que eu faço? Eu abro o e-mail, leio as notícias, a hora que acabar as notícias eu falo, agora eu preciso levantar, vamos embora. Ou, não, hoje não deu para fazer porque eu acordei atrasado, ou porque eu acordei e não abri o celular. Beleza, eu leio quando eu chego no trabalho. E aí, quando você começa a pensar em ocasião de consumo do seu produto, você tem que moldar aquilo que você entrega. Foi o que a gente percebeu depois da pandemia. A gente fala newsletter hoje, e aí eu já entro no grupo de mídia, mas a gente fala newsletter, a gente é a maior newsletter hoje do país, da América Latina como um todo. Mas a gente começou a perceber que algumas pessoas não estavam abrindo todos os dias. Então eu pegava o histórico do Abril e falava, cara, por que esse cara abre segunda, quarta e sexta? Ou por que ele abre terça e quinta? Eu comecei a pensar, pode ser que terça e quinta ele está com a agenda corrida, então ele não conseguiu ler. Porque acontecia comigo. Aí a gente falou, será que a gente lança um podcast em áudio que replica a newsletter em um outro formato que eu sei que esse cara consome? E aí foi um golaço. Nossa expectativa era passar a Folha de São Paulo em 9 meses. A gente conseguiu passar o primeiro podcast de notícias do Brasil, da categoria no Spotify, que é a principal plataforma, que é o podcast Café da Manhã da Folha. A gente conseguiu passar os caras em menos de 48 horas. E a gente segue na liderança até hoje. Então hoje o The News, além de ser a maior newsletter, a gente tem um principal programa de áudio do Brasil de notícias, que está em primeiro lugar no Spotify, no topo das paradas. E aí a gente começou a vislumbrar uma possibilidade de ocasião de consumo. O que o Hernani consome, o que o meu time consome? Puxa, eu consumo texto, eu consumo áudio, mas eu consumo vídeo demais também. Você começa a pensar na sua rotina e quais são as oportunidades. Ocasião de consumo. E aí eu falei, puxa, eu preciso criar um produto em vídeo aqui. E aí é quando a gente começou a olhar para os grupos de mídia. E aí ficou, acho que, quando eu descobri isso, foi um dos poucos momentos que eu tive parece que foi um eureka. O primeiro dia que eu me realizei disso, eu falei assim, interessante. Eu falei, cara, a Globo começou com o Jornal O Globo. Na verdade não era nem Jornal O Globo, tinha outro nome, mas aí Jornal Globo. Depois ela fez Rádio Globo. E depois TV Globo. Aí eu falei, é isso. A gente começou com o jornal, newsletter, vamos para o podcast e o próximo passo é ir para o vídeo. Então, essa foi a sacada de olhar para o mercado, entender contexto e falar, vamos fazer esse play também. Só que a Globo fez em mais de 50 anos, nós vamos tentar fazer num tempo reduzido, vamos fazer em 10, talvez dá. E assim a gente foi construindo essa tese e de onde nasceu o Grupo Waffle, que tem newsletters, programas em áudio, podcasts, e programas em vídeo no YouTube. E aí em 2025 a gente entra nessa frente de vídeo, a gente já tem alguns programas, mas ainda num MVP de canal do YouTube, como você me conhece bem, a gente sempre começa do pouco para o muito, nunca o contrário, e aí no ano que vem a gente entra forte no vídeo, já com a tese validada, já entendendo como é que é a migração de uma newsletter para o podcast, do newsletter para o podcast, para os outros formatos, porque tem isso, né? Você precisa migrar a audiência. E esse é um ponto importante, eu conversei com algumas pessoas de VC lá atrás, antes da gente lançar o podcast. E conversava com umas pessoas e elas falavam assim, bom, a tese é bonita na teoria, mas eu não sei se você vai conseguir migrar a audiência do texto para o áudio dessa maneira. E aí no momento que a gente fez o podcast e conseguiu migrar, aí a conversa começou a ser outra. Foi quando vocês lançam o vídeo, a gente quer estar junto. E aí a gente falou, beleza, vamos conversar, etc. Estamos nessa fase. Então, você acha que é muito diferente vídeo em relação a rádio, a podcast e a escrita? Eu acho. Acho assim, ocasião de consumo diferente. Eu consumo podcast na academia treinando ou eu consumo podcast na estrada, dentro do carro. São os dois momentos que eu consumo podcast. Vídeo, eu chego em casa depois do trabalho, vou fazer alguma coisa para comer ali, vou preparar meu jantar, eu ligo a televisão, coloco um podcast, eu vou no YouTube direto, coloco um podcast, deixo ele de plano de fundo, vou fazendo várias coisas e o podcast fica o videocast, isso que eu quis dizer, o vídeo, ele fica como second screen. Então, a ocasião de consumo, ao meu ver, é diferente. Eu não consumo vídeo, por exemplo, raramente eu consumo vídeos densos que eu preciso
absorver conteúdo durante o trabalho. Agora, tem algumas coisas que eu coloco no YouTube e deixo de fundo enquanto eu trabalho. Você deve fazer isso também. Faço muito. É. Eu acho que é uma coisa que é quase que comum da nossa geração, né? Que é justamente também o quanto a gente consome YouTube. Sim. E eu imagino que, não sei qual a sua percepção, mas eu não conheço quase ninguém na minha idade que ainda assiste TV se não for pra assistir um jogo. A maioria é esporte. Só esporte. Só esporte. De resto, ninguém mais liga a TV. E isso pra mim é uma das grandes mudanças demográficas sociais que eu acho que casa com o que a gente tá falando de que a mídia morreu. E que a mídia mudou, né? Morreu muito fundo. Eu tô falando, não é o Hernani. Sou eu que tô falando, mas é impressionante. Não, e quando a gente para pensar o que o live content do YouTube vai se tornar em alguns anos, acho que as pessoas não entenderam ainda. Não entenderam. Quando a gente desenhou a tese da Waffle lá eu desenhei essa tese em 2021, meados de 2021, eu falei, vai existir um lugar em que os influenciadores vão querer ter programas na horizontal. Eu falei, tem que ter. Na horizontal? Vídeo na horizontal. YouTube você vê na horizontal, você não vê na vertical. Em 21 eu vi isso. Eu falei, vai existir um momento em que uma influenciadora que é muito boa nos stories, ela vai querer ir para um vídeo mais longo no YouTube. Hoje está mais comum, você vê uma pessoa que é grande no Instagram e no TikTok, criar um canal no YouTube e começar a fazer vlog. Mas naquele momento o YouTube não tinha tanta coisa. E aí eu comecei a olhar para isso e falei, eu vou observar o consumo de YouTube. E tinha um fenômeno também que eu enxergava, Abreu, que era o seguinte, e acho que é comum a nós dois. Nós saímos de outras regiões do Brasil para vir para São Paulo, para vir para um grande centro. Desde que eu me mudei para cá, faz 5 anos, eu moro num apartamento menor do que a casa que eu morava, ou seja, o meu metro quadrado reduziu, mas o número de dispositivos por metro quadrado aumentou, inclusive de televisões. Aí eu cruzei isso com os dados na época e falei, deixa eu ver a venda de Smart TVs. Porque a galera fala, a televisão acabou, a TV morreu. Comecei a enxergar isso e falei, puxa, acho que Smart TV vai dominar o mercado. E lá na frente vai ficar mais barato. Hoje você compra uma televisão de 80 polegadas pelo preço que você comprava uma televisão de antigamente de 40, né? Então acho que vai ficando cada vez melhor para você assistir. O cara, ele quer o conforto. A casa tá ficando, depois da pandemia, a casa virou um lugar que você investe mais. Então tudo isso impacta na maneira como a gente consome conteúdo. Esses dias eu me assustei com o fato. Eu cheguei em casa, meu pai tem 66 anos de idade, ele estava vendo shorts na TV. Shorts do YouTube na TV. Ele aprendeu, não sei se caiu em um vídeo aleatório, e ele estava passando com o controle e vendo como se fosse TikTok. Isso é mágico. Meu pai, ele é uma das pessoas mais viciadas que eu conheço em YouTube. Toda vez ele chega do trabalho, ele quer relaxar, ele quer ver um vídeo, ele vai abrir o YouTube. Você vê que porque ele não vai abrir um jornal, não vai ficar buscando algo que possivelmente é o interesse dele. Ele vai direto no YouTube. O quanto de transmissões de jogos, isso me impressiona. Transmissão de jogo, não vou nem falar de Cazé TV, mas assim, às vezes é só o rádio. O cara fica lá, 2 caras no microfone, narrando o jogo, você tem 20 mil pessoas ao vivo assistindo. Pô, sabe, eu sou um desses que ouve eu sou vascaíno fanático. E, pô, uma das coisas que eu assisto o jogo, aí eu sincronizo com o YouTube só pra escutar a narração. Porque, pô, eu vou escutar de uns caras que geralmente flamenguistas, eu já fico bolado, assim. Aí eu escuto dos vascaínos. Então é impressionante. Isso eu nunca tinha visto. E aí, Hernani, outro ponto que eu queria perguntar pra você cara, eu sinto muito que a lógica da internet hoje, principalmente de YouTube, é sobre abundância. Você encher de conteúdo e você entender o que ressoa. Se olhar até a campanha de Pablo Marçal, assim, a campanha de Pablo Marçal, ele usava uma estratégia de shorts que foi impressionante, assim. Eu acho que vai se tornar benchmark, que ele tinha várias páginas que repostavam shorts. Sim. Mas é uma mega lógica de abundância. Tudo na vida, ela é um pareto, né? 20% vai dar certo de quase tudo que você publica, mas sempre vai ser uma fração que vai de fato ressoar. Como você, dono de uma empresa de mídia, pensa sobre abundância versus escassez? Essa é uma pergunta muito boa. A gente se pergunta isso no escritório muitas vezes quando a gente começa a pensar em breaking news. Vale a pena correr para dar uma breaking news ou a gente espera e faz uma história mais consolidada, melhor, no dia seguinte na redação? E o que a gente tem aprendido tem público para os dois. Tem gente que quer ver na hora, independente da maneira como você colocar, a pessoa quer estar por dentro, ela tem um fear of missing out ali, de não estar por dentro do que está acontecendo. E tem a pessoa que quer o deep content no dia seguinte, de uma maneira explicada, muito bem explicada por nós. Então, acho que existe o público da escassez e existe o público da abundância. Quando eu falo público da escassez, é o público que consome Sundays Drops. Sundays Drops. Por quê?
porque o cara quer um conteúdo profundo, ele quer tornar aquela leitura que você manda, que se ele corresse o olho ali além de 12 minutos, em um long reading de 60. Eu já fiz isso várias vezes com o seu conteúdo, porque você me manda um link, um vídeo, aí eu clico, vou aprofundando, vou vendo e de repente eu não gastei 12 minutos, eu fiquei 40. Esse eu acho que é o público escasso. E você tem o público da abundância, que o cara vai estar sempre scrollando ali, gastando 8 horas por dia no telefone dele, rodando conteúdo, consumindo tudo que existe. Você pergunta para ele no fim do dia, o que você lembra? O que você absorveu? Ele fala, nada. Ou meia dúzia de coisas que ele viu. Então acho que existem esses dois públicos, mas o mais importante para a gente nesse aspecto, eu acho que olhando para o mercado qual é o seu público? Seu público é o da escassez ou seu público é o da abundância? E aí você entrega uma curadoria de acordo com isso. Acho que esse é o grande segredo. A gente sabe que o nosso público análise de comportamento do cliente. Sabe que o nosso público não quer aprofundar em tudo na newsletter. Ele quer entender minimamente os assuntos e se, por opção dele, ele tiver tempo de aprofundar, ele clica e aprofunda. Beleza? Beleza. O que a gente faz? A gente seleciona 150 matérias por dia, a gente vasculha 150 matérias por dia com a ajuda de inteligência artificial e filtra para entregar 5 matérias para essa pessoa. Aí a gente escreve 5 boas matérias e fala, tá aqui o que você precisa saber. Aí a gente ainda coloca 5 other things, mais 5 coisas aqui rapidinhas para você ver, só para você clicar e aprofundar. Esse é o nosso produto. Se a gente quisesse fazer um deep dive todos os dias sobre um assunto específico, não funcionaria, porque eu sei que o Abreu não quer ver só uma coisa. Ele vai ser saciado apenas se ele tiver uma matéria de mundo, uma de Brasil, uma de tecnologia, uma de negócio e uma de economia. Se eu te der só uma de economia específica, provavelmente não é o público do meu caderno geral. Aí o que a gente faz? Vamos criar uma editoria específica disso. Foi daí que saiu do The News para The Business, que é uma editoria só de negócio. Aí é um deep dive sobre um assunto 2 vezes por semana. Dollar Bill, que é uma matéria, é uma newsletter de finanças toda segunda-feira antes do mercado abrir, que só fala sobre finanças. Então acho que aí a gente foi aprendendo a trabalhar com a abundância e com a escassez. Hoje o The News virou o público da abundância, é o cara que quer saber de tudo rápido ali em 5 minutos. E a gente também tem conteúdos para o cara que quer aprofundar. E aí a gente vai criando essas editorias. Bem interessante que no fim do dia esse multi-editorial que a pessoa faz a inscrição porque ela quer, se torna já uma forma que você consegue entender quem quer abundância e quem quer escassez. Exato. Mas eu imagino que no momento que vai para um YouTube da vida, a lógica já se torna uma lógica de abundância. Aí eu acredito que sim. Ou no LinkedIn, ou seja lá o que for, era uma lógica de estar lá sempre. Aí eu acho que você tem que contar com o algoritmo, é igual o social media, é igual o Instagram. Acho que aí sim entra na lógica do Pablo Marçal aí, entra na lógica dos cortes. Gary Vee, você precisa estar lá sempre. Alimenta conteúdo e é o que você falou, 80-20. 20% ali vão viralizar e vão trazer mais views para os seus outros vídeos. Acredito 100% nisso. Ô, Hernani, qual foi o primeiro dia da The News? O primeiro dia da The News foi numa quarta-feira, dia 18 de março de 2020. Eu tinha acabado de acordar do primeiro dia de lockdown. Na terça-feira eu trabalhava com outro negócio, tinha outra empresa, já empreendia. Na terça-feira terça-noite eu fui embora para casa, porque a gente não podia voltar mais para o coworking que a gente trabalhava na quarta-feira. E aí eu acordei nessa quarta, liguei o Bom Dia Brasil, coloquei o Chico Pinheiro lá, que na época ele ainda estava lá. Eu sempre gostei de ler jornal, de assistir jornal. Passei um café sem açúcar e falei, vou abrir meu e-mail. Tão simples quanto isso. Vou abrir meu e-mail para ver o que eu preciso fazer hoje, porque, long story short, o meu outro negócio, as atividades operacionais dele, graças ao lockdown, não tinham acabado, não tinha muito o que fazer, porque a gente dependia de movimento. E aí eu comecei a ler meu e-mail com calma. Quando eu vi meu e-mail lá, 2 e-mails americanos de newsletters que eu assinava, eu falei, cara, não tem isso no Brasil. Tipo Morning Brew. Morning Brew, The Hustle e tinha o Robinhood Snacks, que agora é Sherwood News, muito boa também. Eles mudaram, venderam, muito boa. Eu tinha esses 3. E aí eu falei, cara, não tem isso no Brasil. Falei, qual que é o jeito mais rápido de começar isso aqui? Mas eu quero começar agora, não quero começar amanhã. Aí eu joguei no Google, descobri Substack, que é onde você manda a newsletter. Vi que o Substack era gratuito. Escrevi a primeira edição olhando para essas 3 newsletters e com o G1 aberto e CNN lá procurando o que tinha de notícia. E valor. Dei uma olhada no valor para fazer a sessão de economia. E aí fiz a primeira edição. Uma matéria de mundo que falava sobre os números da Covid,
uma matéria de Brasil que falava uma manchete do Bolsonaro falando nosso time está ganhando de goleada, e ele meio que atrapalhado com a máscara, assim, a foto. E desde o início teve essa essência, assim, saber colocar aspas certas no título, saber colocar a imagem que vai engajar. A estética sempre foi desde a primeira edição. Desde a primeira edição. O nome já era The News. Não, entrou como um outro nome, aí depois eu criei a marca. Depois eu fui pro Canva, gratuito também, criei a marca. Mas quando foi, e se é que teve esse momento eureka, de que você falou, tô sentado na maior oportunidade da minha vida? Não sei se teve um momento eureka. Acho que foi uma soma de fatores. Você foi ganhando convicção eu fui ganhando convicção. Ninguém nunca me fez essa pergunta, então tô pensando aqui até porque é a primeira oportunidade que meu cérebro tem de trabalhar ela, então é legal. Eu acho que teve um aspecto que foi feedback dos clientes, então eu ouvia não mais dos amigos próximos, porque os amigos muitas vezes eles te incentivam, mas eu não estava ouvindo mais do meu ciclo próximo, eu estava ouvindo de pessoas que eu não conhecia, que quando ouviam ou alguém me apresentava e falava, esse é o cara do The News, o cara parava e falava, meu, o que você fez foi isso, 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 hoje eu não consigo ver, eu acordo, é isso aqui que eu faço, é a primeira coisa que eu vejo, eu não consigo começar meu dia mais sem. Aí quando eu fui tendo essa validação, de certa forma, dos clientes reais, no mundo real, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, eu falei, acho que eu acertei uma veia boa em produto, mas eu ainda não estava ganhando dinheiro. O dinheiro ainda não vinha. E aí, só pra ter uma noção, assim, tentar tangibilizar, você tinha quantos assinantes nessa época? Nessa época a gente devia ter 50 mil assinantes. Tá, já tava num tamanho. Na época eu não tinha comparativo. E aí é interessante, porque meu comparativo era o Morning Brew. Eu olhava pros caras e falava, os caras têm 3 milhões, eu tenho 50 mil, não tem nada. Mas você já tinha funcionário nessa época? Eu tinha duas pessoas. O Matheus e o Bruno já estavam comigo, foi as pessoas que eu trouxe no início. Eu fiz a primeira edição, fui escrevendo, e aí logo em seguida os dois vieram. E a gente começou a construir isso. Mas, cara, acho que a virada de chave acho que foi ouvir as pessoas falando isso. Uma outra virada de chave que começou a acontecer foi eu perceber que o que a gente estava fazendo, e aí é um senso próprio mesmo, era muito melhor do que o que tinha no mercado. Mas muito melhor. Porque eu olhava para os outros jornais e falava assim, não faz sentido o cara gastar 10 minutos para dar uma matéria que eu consigo dar em 30. E aí quando eu ia lendo as outras notícias, porque eu escrevi por muito tempo, até hoje eu escrevo algumas histórias que eu tenho interesse. Sem parar, todos os dias diariamente, acho que foram uns 36 meses, os 3... Foi isso. Tempo. Você acordava tipo 3h30 da manhã? Não, a gente ia dormir mais tarde e deixava a edição agendada. Tá. Mas eu acho que eu escrevi por uns 3 anos diariamente. Hoje eu ainda escrevo, mas não escrevo com a mesma frequência que eu escrevia. Hoje eu escrevo algumas histórias quando eu tenho interesse. Eu gosto, eu sou um cara que gosta de me comunicar, então eu pego algumas histórias e falo, não, essa aqui eu faço questão de escrever, manda pra mim. Aí eu escrevo a matéria e jogo pro backlog do time lá, e o time, né, a redação-chefe vai lá, organiza e coloca. Mas acho que essa virada de chave foi importante por estar produzindo. Eu via as outras matérias e eu falava, o nosso modo de escrever é muito melhor, o tom que a gente tem aqui é muito melhor. Eu tinha que ler o mesmo fato na CNN, no Valor, no G1, no O Globo, para tentar entender o que os caras estavam falando sobre uma PEC, sobre uma emenda constitucional, sei lá, PEC, emenda constitucional. Eu pegava um projeto de lei que era estranho, eu pegava aquilo, transformava numa linguagem simples e falava, cara, a diferença é grotesca, assim. Esses caras estão muito atrás, parece que eu estou lidando com dinossauros. E isso me dava convicção também. E o crescimento, teve um momento que a gente crescia 1% ao dia. E aí eu falei, eu preciso arriscar. E eu tinha um trabalho, CLT na época, porque veio pandemia, minha empresa quebrou, eu fiquei fazendo The News part-time enquanto eu trabalhava em outra empresa para manter remuneração, salário. Tinha me mudado para São Paulo. E aí teve um momento que com o lançamento de programa de indicação, a gente crescia 1% ao dia. E aí eu falei assim, cara, acho que isso aqui a gente atingiu um tipping point. E aí foi o que me fez criar essa coragem de abrir mão, focar 100%. E aí, aquela história do Burn the Bridge, que é meio a ponte, falei, isso aqui vai ser win-win. E teve um outro aspecto, e talvez esse seja não convencional, e que eu acho que foi o que me fez tomar uma das decisões mais importantes no negócio até hoje, na minha vida física, né, pessoa física. Não vem ao caso abrir e falar aqui o que é, mas eu acho que foi uma decisão de grande porte, inclusive financeiro, mas quando eu vi que o que eu estava fazendo no The News exercitava quase todas as fibras da minha inteligência, do meu corpo, eu falei assim,
é isso aqui que eu quero fazer. E aí eu assumi aquilo e falei, esse negócio é meu, eu preciso tomar isso pra mim e, cara, eu vou fazer isso aqui dar certo, eu tenho visão disso. As coisas começaram a vir naturalmente e eu falei assim, é isso aqui. Então foi meio que não sei, a turma fala que é aquele estado de flow, né? Que você pega habilidade com pressão ou não sei se tem... É gostar do que faz. Mas você acha que isso é sinônimo, sei lá, de propósito? Não, acho que não. Acho que propósito é o que você põe, é proponer, o que você põe na sua frente naquele momento. Acho que transcendeu isso. Eu lembro desse estalo. Na época eu lembro de falar com as pessoas, eu falava assim, cara, isso aqui me consome de uma maneira que eu quero fazer isso pra sempre. Eu tava lendo, acho que alguma das suas bios, eu sempre faço uma mega stalkeada antes, aí tem It's All About Passion. Eu falo, é isso, eu falo, tem hora que acho que a paixão é a única força capaz de vencer a estatística. Só com paixão que você vence a estatística. E eu acho que no momento que eu tive essa certeza, que eu falei assim, cara, eu gosto muito disso, eu sou bom nisso, o produto é legal, as pessoas gostam, e era difícil achar até pessoas que conseguiam fazer da maneira como eu fazia para ensinar, porque eu vi que para mim era muito natural. E aí eu falei, é isso aqui. Eu preciso dedicar 100%, aí eu abri mão de várias coisas, assumi alguns compromissos gigantescos para poder pegar, fazer a estruturação que eu queria societária do negócio, e aí a partir dali a coisa caminhou e foi uma grande virada de chave, virada de chave. Eu sou fascinado por esse momento, esse tipping point, assim, né? Acho que eu vivi algumas vezes na minha vida, acho que esse tipping point é muito mágico. Eu não sei, você sentia que naquela época, tentando resgatar sua memória, você tava mais com medo? Tipo, porra, caramba, não sei se vai dar certo. Você fala, não, cara, eu tô convicto. Convicto que essa é a melhor decisão possível, seja lá qual resultado vai dar. Convicto. Que animal. Eu tava convicto. Nessa época eu tava convicto porque eu tinha puxa, todo dia que o produto ia pra rua, eu tinha certeza que era o melhor produto possível que a gente tava colocando. E esse é o desafio hoje, na gestão. Quando você deixa de fazer aquilo que é artesanal, que você coloca a sua mão para fazer e que você sabe que é o melhor possível e que você tem que imprimir esse DNA na pessoa que está trabalhando para você, isso é desafiador pra caramba, porque o segredo, muitas vezes, está no chefe da cozinha ali, não é na receita. E aí você tem que conseguir, o grande desafio, eu acho, que dos empreendedores, é o que a gente vive, transformar essa mistura de chefe e receita em um processo que o cara vem e fala, beleza, eu sei executar. E aí você vai revisando, colocando, mas assim, acho que esse tem sido um desafio. E eu acredito que tem dois fatos que tornam esse desafio ainda maior no caso de um business de mídia, de newsletter, de podcast, porque o produto é muito aparente, né? É diferente, sei lá, você tem um aplicativo de um banco digital que o seu design no backlog tá fazendo um trabalho ruim. Tipo, aqui é uma coisa que a pessoa vai ler e vai falar na rede social, eita, The News piorou, tá vendida, então... É isso aí. Esse é o desafio, na hora, o feedback é instantâneo. É um produto diário. E o que você aprendeu sobre deixar de ser o chefe e também criar um processo? Eu li um livro que é o Mito do Empreendedor, The E-Myth, Michael E. Gerber, não sei para pronunciar o sobrenome desse cara, mas esse cara me ajudou muito e acho que eu li esse livro num momento muito importante. Foi um momento que eu entendi que se eu não anotasse tudo, processo, como se fosse, acho que, para um idiota fazer, desculpa o termo, eu não ia ter o resultado esperado. E ele fala muito sobre isso, ele fala que muitos empreendedores não conseguem romper uma certa barreira no negócio porque eles não conseguem tirar o que tem na cabeça deles e colocar em um processo bem desenhado. E hoje, acho que esse certamente é um dos livros que moldou a história da nossa companhia e é uma das coisas que hoje eu faço mais questão de olhar de perto. Os processos estão bem desenhados, esse fluxo aqui da escrita, da revisão, ele é bem feito. Se o Hernani não tiver mais na empresa amanhã, se eu por acaso falar, cara, cansei de mídia, não quero mais, agora eu sou pai, tenho meus filhos aqui, sei lá, vou viajar com a minha família, vou mudar para o interior, morar na roça, não quero tocar isso aqui mais. Como é que eu faço isso funcionar e manter a mesma essência que tinha lá atrás? Isso é o que eu mais gasto tempo hoje. E aí entra no aspecto pessoas, que aí você começa a entender que o processo precisa ser idiota, mas a pessoa precisa ser inteligente. Porque, como é que eu vou explicar? O processo ele tem que ser desenhado para que qualquer pessoa entenda.
Mas o meu desafio hoje é pescar as pessoas mais inteligentes que eu tenho acesso no mercado e vender o sonho para elas. Então hoje eu gasto muito tempo vendendo o sonho para as pessoas e trazendo gente muito boa, porque eu sei que não adianta o processo estar lá. Eu preciso que o cara seja um chefe igual eu fui lá atrás e ele vê a magia da coisa e ter uma genialidade de brincar com as palavras, ter uma genialidade de brincar com a voz e fazer uma piadinha, ou de conseguir reexplicar um conceito difícil, porque você pode escrever isso, né? Tente sempre escrever de uma maneira simples e que uma criança possa entender. Só que esse comando para uma pessoa que tem um QI X, para uma pessoa que tem um QI 10X, o resultado, você concorda comigo, que é muito diferente. Então, o processo às vezes é o mesmo, mas o cara que está lá para executar é muito diferente. Então, você tem que buscar sempre os mais inteligentes. É o que eu tenho aprendido, assim. É melhor você ter 5 caras que são gênios do que você ter 10, 50 que são médios. Eu brinquei esses dias na empresa, acho que isso não sei se é possível, mas eu cheguei no escritório e brinquei com o pessoal, falei assim, a gente está chegando na marca de 50 pessoas. Eu falei assim, eu tô querendo fazer isso aqui virar igual um time da NFL. Só tem lugar para 50. Só tem lugar para 50. Então, meio que Jorge Paulo Lemann falava lá, Banco Garantia, que você tem que demitir 10% da força de trabalho todo ano. O nosso vai ser diferente, o nosso vai ser assim, só tem lugar para 50. Nós vamos fazer tudo que a gente precisa fazer com 50 pessoas. Se você não tiver entre as 50 melhores, se eu encontrar um processo seletivo, alguém melhor do que você que está lá dentro, você vai ser cortado igual o time da NFL vai lá e corta o cara. Só tem espaço para... Nem sei se na NFL são 50, mas no basquete eu sei que são 14 ou 16. É o esporte que eu mais gosto, mas é como se fosse uma peneira. Só tem lugar para 50. Só tem lugar para 50. E essa questão, até o Paulo Veras, ele fala muito isso. Pessoa nível A traz gente nível A. Pessoa nível B traz gente nível C, na real. E pessoa nível C traz gente nível D. Então, isso aí. Então manter essa barra alta E eu imagino que no caso da The News, cara, tem uma coisa interessante, né? Eu imagino que muitos dos seus funcionários são pessoas que amavam o produto. Muitos não. Todos. A única regra de contratação que a gente tem, assim, que é regra que não passa a gente só contrata leitor. Eu só contrato consumidor do nosso próprio produto. Hoje em dia não é só mais leitor, né? Então você pode ter um ouvinte do podcast, você pode ter alguém que acompanha as redes sociais lá do Grupo OFO e tal, a pessoa é fanática por isso. Mas a regra é essa, se você não tem paixão pelo que a gente faz aqui, e se não é a sua primeira opção de trabalho, você tá fora, né? A gente não te quer aqui. Porque tem alguém que vai falar assim, eu vou fazer o que for para estar dentro dessa empresa. E hoje a gente tá com uma dinâmica ativa lá, inclusive, que é a dinâmica do Pix 10X, eu fiz isso. Pix 10X? Eu falei que qualquer pessoa, dei 45 dias agora na virada do ano, eu falei, vocês têm 45 dias para decidir se vocês querem estar aqui em 2025 ou não. Quem pedir demissão até o dia 29 de novembro, é a data limite, né? A gente está gravando hoje aqui, estamos 27, daqui 2 dias. Ninguém levantou a mão ainda. A pessoa vai ganhar um Pix 10 vezes o salário. 10 vezes o salário dela. Pô, corajoso. Tá lá, eu mandei na edição do Sundays Brew lá, que eu mando pra galera de 15 em 15 dias, deixei público. Quem não entra nisso é estagiário e diretores, porque os diretores, se eu não tiver essa certeza... E compromete. Já compromete, mas todos estão alinhados e eu falei, nós vamos oferecer isso pro time inteiro. E... Até agora ninguém. Mas a lógica é essa, é falar, cara, você realmente quer estar aqui? Porque se você não quiser e tá faltando coragem pra você pedir demissão, tá aqui, 10 vezes o que você ganha. Toma aí um safety check de 6 meses, de quanto tempo você conseguir administrar esse dinheiro e vai ser feliz, cara. Porque você gasta 1/3 da vida trabalhando. Se você colocar o que você dorme, o que você tem que fazer de outros afazeres e colocar trabalho, é mais do que isso. Aí você vai falar, você vai fazer uma pessoa que não quer dar o máximo, tá aqui. Então por isso que eu gosto dessa lógica do esporte da NFL, assim. Eu não sei como é que a gente vai fazer ainda, tem que falar com a Ana lá do RH e ver como é que a gente faz isso no longo prazo com os diretores, mas assim, é quase que limitar 10 pessoas por área, é isso e vambora, não tem outra opção. Pô, isso é sensacional, nunca tive ouvido falar nada perto. Então... eu nunca vi também, eu só vi esse negócio do Jorge Paulo Lemann de demitir 10% da força todo ano, mas assim, eu tava vendo a NFL esses dias e eu falei, cara, por que os caras mantêm um nível tão grande e os caras são tão convictos em estar, né, o cara fala assim, cara, isso aí eu vou comer a bola. Pô, porque se o cara não fizer isso, ele não renova o contrato. É igual jogador de futebol. O cara tá prestes a renovar o contrato lá. Eu sou cruzeirense. Pô, o cara tava pré-contrato. Final da Sul-Americana, o cara já com um contrato assinado garantido de 2 anos. Ele não joga do mesmo jeito que ele joga se ele tivesse pré-renovação. Então, como é que você mantém isso? É com a certeza, a incerteza do cara de que aqui, amigão,
Se você não entregar, a gente só tem 50. Abraço. Eu acho que é Peter Thiel que fala, as melhores empresas são cultos. Então, de alguma forma, se torna, organizacionalmente, tem algo parecido de cultuar um propósito em comum, seja lá o que for. Com certeza. Eu imagino que várias vezes, assim, nas madrugadas, na dúvida da vida, você pensou sobre, será que no The News deveria ter uma cara? Será que o The News deveria ter a minha cara? Eu queria que você discorresse sobre isso. Se você pensou, se isso faz sentido, se não faz sentido. Antes do The News, eu tinha um produto de audiência também. Era um podcast chamado Em ConstruCast, que a cara era o Hernani. Eu lancei esse podcast em 2018. Podcast não era nem uma palavra conhecida no Brasil, quase. E eu tinha esse podcast que está disponível no Spotify até hoje, mas é o Hernani bem mais jovem, né? Então, acho que fazendo essa ressalva, mas tudo que eu falei ali, eu ainda sigo. Algumas coisas eu olho e falo, talvez eu amadureci um pouco o conceito, mas boa parte ali é a minha essência. E é o que eu acredito. Então, eu já tinha visto que o modelo de audiência funcionava, era legal, mas eu tinha visto que o fato de ter um rosto limita. E aí, quando eu criei o The News, eu falei, esse aqui eu não vou colocar um rosto. Mas a maldade não foi nem porque daria trabalho, porque dá trabalho de todo jeito, com rosto ou sem rosto. Mas é porque eu falei, a Globo não tem um rosto. O SBT tem. O SBT... eu acho que ele é do tamanho do fundador dele. A Globo é maior. Eu falei, na época faz 5 anos, eu tava com 22, eu falei, acho que eu já quebrei a cabeça o suficiente e vamos evitar os erros que você já cometeu. Não que fosse, não era erro, eu gostava de ser o rosto. Foi quase contra o meu instinto. Mas eu falei, isso aqui eu vou fazer uma marca que seja maior do que o Hernani, porque não precisa ter a minha personalidade. Eu quero que seja um produto. Que as pessoas vão olhar, vão gostar, mas não precisam saber quem está por trás. Até porque mídia é complicado. E estava num momento de pandemia que a gente estava começando a ter esse discernimento da agenda da mídia. Quando o The News nasceu, a gente estava naquele momento que tinha uma agenda muito forte contra o governo atual, naquele momento, né? Não o governo atual, o governo da época. E eu falei, as pessoas não conseguem desvincular a figura do William Bonner com o jeito que ele dá a notícia. E aí eu falei, bom, não vou por esse caminho não, deixa isso aqui ser mais solto. É ótimo ser o Casimiro, mas pouca gente vê que o cara tem que fazer live de madrugada todo dia e não tira férias. Então acho que o movimento também, acho que isso aí foi análise de mercado, né? Já tinham várias empresas que já estavam fazendo o movimento contrário. Então, na época, o Thiago Nigro, o primo rico, era o cara que estava em alta. Ele já estava fazendo o movimento de sair da imagem dele, ele tinha feito um deal, acho que com Joel J na época, e acho que um outro cara que eu esqueci o nome, para desvincular da figura dele. E eu tinha um pouco de conhecimento de marketing digital também, lançamentos, essas coisas, eu falei, cara, eu não quero ser o rosto disso aqui não, tem que ser maior do que eu. Eu acho que vocês mandaram muito bem, que vocês começaram sem um rosto. Eu acho que depois que você começa com um rosto, é muito difícil desvincular. Tipo, é praticamente impossível, assim. Você desvincula, talvez diversificando seu portfólio, que fazendo adivinhações, assim, você é um influenciador de finanças, você talvez vai ter que pegar a equity de outras coisas, vai ter que construir outros produtos, mas no fim do dia, a pessoa quer ver o seu rosto. Ou a pessoa vai abrir a live do Casé, eu não tenho dúvida que deve ter uma correlação quando o Casimiro tá, quando ele não tá, o nível de audiência. Com certeza. Ou de retenção da audiência. Com certeza deve ter. E aí não dá pro Hernani ir pra roça se quiser. Se quiser largar tudo, não tem jeito. Hernani, deixa eu aproveitar e fazer uma mentoria ao vivo com você. E o primeiro ponto que eu admiro muito sobre a The News é a capacidade de distribuição. Então eu quero percorrer um pouco da jornada. Como foi a jornada da The News em termos de subscribers de 0 a 10 mil? Da onde vieram os 10 mil primeiros inscritos? Os 10 mil primeiros inscritos, difícil falar isso. Difícil, né? Não é fácil, difícil, trava a língua. Mas eles vieram do produto, qualidade do produto, sem sombra de dúvidas. Era um produto orgânico. Era um produto que por si só, naquele momento, as pessoas gostavam e queriam compartilhar. Por quê? Porque ninguém vive sozinho. Então aquilo que eu consumo e eu gosto, eu quero compartilhar com meus amigos, com a minha família, com a minha namorada, com quem trabalha comigo. É natural. As pessoas não vivem sozinhas. Então elas vão querer fazer isso. Os nossos primeiros 10 vieram de qualidade de produto. Ah, mas e depois? Depois de 10 a 100? Aí foi Member Get Member. Mas aí eu acho que o Member Get Member não é infelizmente, para quem está criando conteúdo, não é o segredo mais. Porque tem um elemento de timing também. A gente pegou um momento que ninguém falava de Member Get Member no Brasil. E a gente criou um hype com a caneca. Então aí teve um ponto de saber queria esperar fazer. A caneca. Que a gente criou um hype da caneca que se a pessoa indicasse 100 pessoas,
ela ganharia uma caneca da marca que ela consumia todos os dias. Isso era novidade na época. Então hoje você me perguntar assim, Member Get Member funciona? Puxa, pra gente ainda funciona, mas se for comparar proporcionalmente, funciona tipo mal. Pra mim, eu tentei fazer um Member Get Member pra newsletter e foi um fracasso atuante. Pode ter sido o produto, a forma que eu fiz. Não sei se foi não sei se é o Mas não produto, é engajou. porque eu acho que agora já tá batido. Quando a gente criou, ninguém fazia, era novidade. A gente criou num momento que não existia, só existia lá fora. A gente copiou do Morning Brew. E aí a gente criou o lance da caneca. Hoje, se as pessoas jogarem no Google aí, caneca do The News, ela custa R$190. Tem gente venderam, No na Mercado verdade. Livre. Não, enjoei. Tem uma caneca vendida do The News lá na internet por R$190. A pessoa vendeu, ela conseguiu 2 e vendeu. Então a gente, acho que aí é time, né? Uma vez eu ouvi um cara de uma empresa muito grande falando o seguinte, se eu contasse o meu playbook para você e você replicasse ele exatamente igual, você poderia atingir um resultado X, porque o restante só veio por causa do momento certo que a gente fez e construiu isso aqui. Então acho que o Member Get Member que a gente fez teve esse elemento de timing aí que eu acho que foi fundamental. E depois, acho que dos 200, né? Porque quando a gente lançou o Member Get Member, a gente tinha 20 mil pessoas, mais ou menos. Foi para 200, vezes 10. 10, 300. Dos 300 até 2 milhões, em uma newsletter, aí é constância e várias alavancas, não é uma só mais. Mas nesse primeiro rompimento, eu acho que é qualidade de produto e alguma estratégia inovadora, no-brainer, que queira fazer o seu cliente compartilhar aquilo ali de alguma maneira. E compound, né? Eu acho que nada vence o juro composto. Então, pensa que a gente publicava todo santo dia. Todo dia tinha jornal. Galera que tá acompanhando, tá vendo tudo cortado no YouTube, no Spotify. A real a internet do estúdio caiu. Estamos há meia hora aqui só trocando ideia. E agora vamos voltar. Hernani, eu tinha pedido dicas sobre distribuição. E agora eu queria te pedir dicas sobre monetização. O que é que você tem a ensinar sobre isso? Tem que saber vender. Conteúdo não é uma coisa que se vende naturalmente. O que eu quero dizer com isso? Quantas newsletters você conhece desde que a gente começou? Inúmeros. Quantos podcasts você conhece? Inúmeros. Então, você precisa saber vender o poder de se associar a você, a sua marca. Então, acho que o conselho que eu daria para quem quer vender melhor, vender mais caro, vender mais, distribuir mais, né, gerar mais receita entenda o poder da associação. Porque mídia é isso. Essas mídias digitais, a não ser que você seja um canhão, como o The News, por exemplo, hoje a gente tem um canhão de mídia que é massa. Mas nos outros cadernos, estou pensando em você, nos cadernos que a gente tem, os cadernos de nicho, o poder da associação é chave. Então, hoje você vai falar assim, puxa, quanto custa para anunciar na televisão? Vou pagar R$100 mil para ter um espaço na Globo. Não é porque converte 100 mil, mas é a associação de estar ali em um programa de altíssimo nível. Por que o cara paga milhões numa propaganda da Coca-Cola na Copa do Mundo? Não converte. Não é isso. Mas aquilo ali faz com que o cara lembre da marca quando ele for no supermercado. Então, a associação que ele tem com aquele momento de emoção faz diferença. Tem um livro muito bom que chama How Brands Grow, que eu acho que fala um pouco sobre isso. Associação, poder da associação de marca. Marketing tem a ver com lembrança e distribuição. As marcas têm que estar assim. Então, acho que ensinar o cliente o poder disso aí, porque tem muita gente que vem numa veia só de performance. E a galera esquece que com AI, isso aí não vai ser diferencial nenhum mais. Qualquer pessoa vai saber fazer um bom tráfego pago. E a autenticidade da associação do conteúdo. Se tráfego pago resolvesse tudo, Mark Zuckerberg não estava fazendo conteúdo hoje em dia na pessoa física, né? Por que um cara quase trilionário igual ele vai começar a abrir a intimidade dele, postar a esposa, postar o carro que ele dá para a esposa, mudar corte de cabelo? Se esse cara já não tivesse enxergado que as coisas estão mudando e que tudo que é distribuição tecnológica vai poder virar replicável, ele não estava indo para o caminho da autenticidade, por consequência, associação. Então, acho que, não sei se é o que você esperava ouvir, mas é isso. Isso é o que acho que faz a gente conseguir vender um patrocínio hoje por mais de R$50 mil e fechar campanhas aí milionárias ao longo de um ano. Pô, baita dica, vou ler esse livro. E aqui indo para a última pergunta do Sunday Drops, uma pergunta que eu sempre faço para os convidados. Qual foi a coisa mais gentil que alguém fez por você? Gentil, vou falar uma coisa não convencional, mais uma pergunta que ninguém nunca me fez. Mas eu acho que quando minha mãe, a Dona Carla, quando eu nasci, ela era professora de jardim de infância. Eu tenho um irmão mais velho. Quando eu nasci, a história que me contam lá em casa é que ela abriu mão
do que ela mais gostava de fazer, que era ensinar as crianças na escola, para virar mãe full time. E acho que essa gentileza aí dela foi o que, talvez a maior gentileza que tenham feito por mim, muito antes de eu nem saber o que era isso. Então acho que eu diria isso aí. E a coragem que ela teve de ser mãe, né? Acho que isso é importantíssimo. Pô, que demais. Obrigado por compartilhar, Hernani. Cara, e obrigado por vir ao Sunday Drops. Como eu falei no começo do episódio, esperava muito por esse episódio. Eu espero te ter outras vezes aqui pra gente falar de mídia, de tecnologia, de vida, de liderança, de qualquer assunto, cara. Sempre o papo é bom. Maravilha, eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, parabéns pelo trabalho e vamos por mais, vamos por mais. Vamos embora. Pessoal, quem tiver no YouTube, se inscreve. Quem tiver no Spotify, assina. Passando para agradecer o patrocinador, a Asas. Então, se você é um empreendedor e você quer criar uma fintech dentro da sua empresa, escaneie o QR Code, visite asas.com, mas dá uma olhada nos produtos, no produto de API de pagamentos, porque realmente pode fazer a diferença para a sua empresa. Valeu!